Tendo a minha apresentação. Sí, ya puede compartir su pantalla, Albert. Aqui. Perfecto. Conseguem? Sí, está muy bien. Gracias. Então, boa tarde a todos. Quero começar agradecendo pelo convite. É um prazer imenso fazer parte desse ciclo de palestras. E conforme já foi apresentada, meu nome é Kézia Amorim. Eu sou do Laboratório de Biologia, Controle e Vigilância de Insetos Vetores da Fiocruz, no Rio de Janeiro. E eu trouxe para apresentar para vocês hoje os resultados do meu trabalho que eu desenvolvi ao longo do meu doutorado e que mostram um panorama atual da resistência a piretroides em Anopheles arlige no Brasil. Minha apresentação vai ser em português, mas eu vou tentar falar pausadamente para facilitar a compreensão. Em geral, eu falo rápido, então se eu estiver indo muito rápido, eu peço que sinalize para que eu possa diminuir um pouco o ritmo. Então, como vocês sabem, só um instante para eu tirar aqui da tela. Como vocês sabem, a malária ainda hoje é um grave problema de saúde pública em diversos países. De acordo com o último relatório da OMS, em 2023, 83 países eram endêmicos de malária, sendo a região da África a região mais afetada, seguido do Sudeste Asiático. Aqui nas Américas, 16 países são endêmicos de malária e em 2023 foram registrados mais de 500 mil casos de malária nas Américas, sendo que o Brasil, junto com a Venezuela e com a Colômbia, respondem por quase 80% de todos os casos de malária das Américas. Aqui no Brasil, a região amazônica é a região mais afetada. Cerca de 99% dos casos de malária ocorrem nessa Sim, região, isso é um para você e um para. e isso se deve a diversos fatores, como fatores climáticos, a temperatura e a umidade, características da região amazônica, favorecem a proliferação dos vetores, fatores antropogênicos, como garimpo, atividades de piscicultura e de plantio, também fornecem o surgimento de criadouros, além de fatores econômicos e sociais dessa região. Dentro da própria região amazônica, a distribuição da malária não é homogênea. Então, em alguns estados, a malária ocorre principalmente em área rural. Aí vocês podem ver nesse mapa, em verde. Em outros estados, a malária ela ocorre principalmente em área indígena, que vocês podem ver na cor laranja, em áreas de garimpo, na cor azul, e também em áreas de assentamento ou áreas urbanas. Fora da região amazônica brasileira, o número de casos de malária é significativamente menor, mas, em contrapartida, ocorrem mais hospitalizações e mais mortes. Isso porque tanto a população quanto os profissionais de saúde não estão tão familiarizados com casos de malária, o que leva a um atraso no diagnóstico e, consequentemente, um maior número de hospitalizações e de mortes. Aí eu trouxe esse gráfico que mostra uma série histórica de internações por malária na região amazônica e na região extra-amazônica. Então, em azul, região amazônica, em vermelho, região extra-amazônica, e a gente pode confirmar que na região extra-amazônica o número de internações é maior. No último ano, o Brasil registrou 142 mil casos de malária, que resultaram em 43 mortes. E esse número é um pouco menor do que o observado em 2023, quando o país registrou 142.800 casos e 63 mortes. Em 2022, o Ministério da Saúde lançou aqui no Brasil o, o Elimina a Malária Brasil, que é um plano de eliminação da malária no Brasil, que... Só um instante. Que tem metas ambiciosas. Então, uma dessas metas é que até 2025,
o número de casos de malária no Brasil seja reduzido a menos que 68 mil casos. A gente não conseguiu alcançar essa meta. Até 2030, que o número de casos seja reduzido para menos que 14 mil, que o número de mortes seja zerado e que seja eliminada a transmissão por plasmódio falcipa. E que até 2035 a malária seja eliminada do país. Três pilares para o controle efetivo da malária são eles o diagnóstico rápido e o tratamento em tempo oportuno, o controle vetorial e ações de educação em saúde. E a minha apresentação é centrada no controle vetorial. Então, atualmente, as principais estratégias utilizadas para o controle dos anofelinos aqui no Brasil são a borrifação residual intradomiciliar e o uso de mosquiteiros impregnados de longa duração. Até recentemente, os piretroides eram os únicos inseticidas utilizados no país para esse propósito. Em julho desse ano, o Ministério da Saúde substituiu o etofenprox, que era o inseticida utilizado para a borrifação residual intradomiciliar, pelo fludorafujo. Mas até julho desse ano, os únicos inseticidas utilizados para o controle dos anofelinos eram os piretroides. Os piretroides, eles foram por muito tempo os principais inseticidas utilizados para a saúde pública, e isso se deve à sua alta eficácia e também à segurança para seres humanos e demais mamíferos. Esses inseticidas atuam no sistema nervoso dos insetos, alterando a função do canal de sódio. O que eles fazem é basicamente manter o canal de sódio aberto por mais tempo, permitindo uma entrada contínua de íons de sódio, o que leva a uma hiperexcitação do sistema nervoso, que resulta em paralisia e morte. O problema é que a resistência a piretroides já foi detectada em populações de anofelinos de diversos países, como vocês podem observar nesse mapa, que mostra em vermelho anofelinos resistentes a piretroides em diversos países, em laranja, anofelinos com possível resistência, e em verde, anofelinos suscetíveis a piretroides. Como vocês sabem, a resistência a piretroides é a capacidade de indivíduos de uma determinada espécie resistir a doses de um produto tóxico que seriam letais para a maioria dos indivíduos daquela espécie. E é um fenômeno natural que é influenciado tanto por fatores genéticos quanto operacionais. Nessa figura eu trouxe para ilustrar para vocês como que ocorre esse processo de seleção da resistência em uma população de mosquitos. Então, nesse primeiro círculo, nós temos uma população de mosquitos que naturalmente apresenta alguns indivíduos resistentes. Quando essa população é exposta a um inseticida, aqueles indivíduos, a maioria daqueles indivíduos suscetíveis vai morrer e os indivíduos resistentes vão sobreviver. Então, esses mosquitos sobreviventes, eles vão se reproduzir e vai haver um aumento dos indivíduos resistentes naquela população. Então, com subsequentes exposições ao inseticida, vai haver um aumento da proporção de mosquitos resistentes até que aquela população se torne predominantemente resistente. Os mecanismos de resistência podem ser classificados em comportamental ou fisiológicos. Aí, a resistência comportamental é quando o inseto, o mosquito, ele busca estratégias para fugir do inseticida. Então, essa estratégia pode ser buscar repouso e repasto sanguíneo fora das residências, para evitar o contato com a parede impregnada com inseticida. Pode ser alteração no horário de picada, que ele pode passar a picar no início da noite, evitando o contato com o mosquiteiro impregnado, e ele também pode passar a preferir se alimentar de outros animais domésticos. Em relação aos mecanismos fisiológicos de resistência, eu trouxe
três exemplos desses mecanismos de resistência. Então, nós temos a resistência cuticular. Então, os insetos, eles possuem uma cutícula, que é a camada mais externa do inseto, e que impede a entrada de substâncias estranhas. No caso da resistência cuticular, o que ocorre é um aumento na espessura dessa cutícula, que dificulta a entrada desse inseticida. Então, consequentemente, ocorre uma diminuição na eficácia desse inseticida. Um outro exemplo é a modificação do sítio-alvo. Então, nesse tipo de resistência, o local onde onde o inseticida iria atuar, vai sofrer alterações e o produto não vai conseguir se ligar adequadamente. Então, vai também ocorrer uma queda na eficácia desse inseticida. E um outro mecanismo de resistência é a resistência metabólica. Os insetos, eles possuem de forma natural enzimas detoxificantes, mas no caso da resistência metabólica, ocorre uma superexpressão dessas enzimas. Então, um número maior de enzimas, a detoxificação do inseticida vai ser mais eficiente e vai haver esse inseticida é excretado, ou a maior parte dele é excretada, antes que atinja o seu alvo. Esse é o mesmo mapa que eu mostrei para vocês lá no início. Embora a resistência a inseticidas seja bem documentada em diversos países, na América Latina, em especial no Brasil, os dados sobre suscetibilidades a inseticidas em anofelinos eram escassos. E aqui no Brasil, isso se deve a diversos fatores, entre eles a ausência de um programa de monitoramento bem estruturado no país para esse propósito, diferente do que ocorre com o Aedes aegypti, que nós temos no Brasil um programa muito bem estruturado e que é referência em monitoramento da resistência. Essa lacuna de estudos, ela precisava ser preenchida, porque a detecção de resistência em uma determinada população de vetores, ela vai guiar as ações de controle. Então, ela vai permitir um uso mais racional e efetivo dos produtos utilizados pelos programas de controle vetorial. Então, tentando preencher essa lacuna, nós propomos o nosso trabalho com o objetivo de avaliar a suscetibilidade do Anopheles darlingi, que é o principal vetor dos plasmódios da malária no Brasil, e nós avaliamos Anopheles darlingi de regiões com alta incidência de malária aos principais inseticidas utilizados pelo Programa de Controle da Malária no Brasil. Então, entre os anos de 2021 e 2024, nós realizamos capturas de fêmeas adultas de Anopheles darlingi em 28 municípios do Brasil, abrangendo pelo menos um município de cada um dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal no Brasil. Então, essas coletas eram realizadas no peridomicílio de residências próximas a potenciais criadouros. Essas coletas ocorriam no período da noite, entre 6 e 10 horas, e a técnica de captura utilizada era a técnica de atração por humano protegido. Então, o material coletado era enviado para o laboratório de apoio. Para as fêmeas era fornecida solução de sacarose a 10%, e no dia seguinte à captura, o material era identificado e as fêmeas identificadas como Anopheles darlingi eram encaminhadas para o LBC-Vive, que é o nosso laboratório no Rio de Janeiro. Então, no nosso laboratório, essas fêmeas eram alimentadas com sangue de coelho, utilizando o Hemotec, e 3 dias após essa alimentação sanguínea, essas fêmeas eram estimuladas a ovipor. Então, essa estimulação de oviposição ocorria utilizando placas de Petri. Então, a gente colocava de 15 a 20 fêmeas em placas de Petri, forradas com papel filtro umedecido. E depois de 3 dias, as larvas obtidas através dessa eclosão forçada eram transferidas para bacias plásticas e o material era criado até a fase adulta. E assim nós obtínhamos a geração F1.
Então, com a geração F1, eram realizados os bioensaios de avaliação da suscetibilidade. A metodologia que nós empregamos foi a metodologia de tubos OMS com papel impregnado, que consiste na exposição dos mosquitos a 1 hora de exposição. Então, depois dessa 1 hora de exposição, era realizada a leitura de queda e, após 24 horas, a leitura de mortalidade. Os inseticidas que nós avaliamos foram deltametrina, etofimprox e permetrina, e devido à ausência de doses específicas, concentrações discriminatórias específicas para o Anopheles darlingi, que, como eu já disse, é o principal vetor dos plasmódios da malária no Brasil, nós utilizamos aquelas doses recomendadas pelo manual da OMS, que para a deltametrina foi de 0,05%, para etofimprox 0,5% e para a permetrina 0,75%. E, como padrão de comparação, nós utilizamos a nossa linhagem de laboratório, a de Anopheles darlingi, a LBC-Vive, que já está em laboratório há aproximadamente 4 anos, e que testes realizados por nosso laboratório demonstraram que ela é suscetível a esses inseticidas. Além de avaliar a resistência, nós também avaliamos a intensidade dessa resistência naquelas populações que demonstraram resistência. Então, para isso, nós utilizamos 5 vezes o valor da concentração discriminatória. Então, para a deltametrina foi 0,25%, para o etofemprox 2,5% e para a permetrina 3,75%. Nós não avaliamos 10 vezes a concentração discriminatória, conforme preconizado pela OMS, devido à ausência de um número suficiente de fêmeas. Então, nós só avaliamos até 5 vezes a concentração discriminatória. E nós tentamos investigar a ocorrência de mutações KDR em algumas dessas populações. Então, as populações avaliadas foram Cruzeiro do Sul, que é uma população do Acre, Lábrea, que é uma população do Amazonas, e Candeso, Jamari e Porto Velho, que são populações de Rondônia. Essas populações foram escolhidas porque foram as primeiras que chegaram no laboratório, então havia tempo suficiente para a realização desses testes. As demais populações, elas foram criopreservadas e, atualmente, esses testes de investigação da ocorrência de mutação estão sendo realizados por uma outra pesquisadora do nosso grupo. Então, como que foi feita essa investigação da ocorrência de mutação KDR nessas 4 populações que eu falei para vocês? Então, nós pegamos sobreviventes e mortos dos bioensaios, posteriormente extraímos e purificamos o DNA dessas amostras. E nós amplificamos os fragmentos 2S6 e 3S6 do canal de sódio, isso através da técnica de HRM. E aí, nós chegamos aos nossos resultados. Eu falei para vocês que nós fizemos coletas de anofelinos em 28 municípios. Só que desses 28 municípios que nós realizamos coletas, em 9 deles não foi possível ter um número suficiente de fêmeas para prosseguir com a geração subsequente e realização dos bioensaios. Então, dessas 28 populações, nós realizamos as avaliações com 19. Então, para a deltametrina, nós avaliamos 19 populações, e dessas 19 populações avaliadas, só 4 foram suscetíveis a esse inseticida. Esse dado não foi tão surpreendente para nós, porque a deltametrina ela é usada intensivamente no Brasil, tanto para o controle do Anopheles, quanto para o controle do Aedes aegypti. E dados sobre a resistência à deltametrina em anofelinos já existem, já foram registrados em países da África, da Ásia, da América Latina e também em áreas que são fronteira com o Brasil, como é o caso da Guiana Francesa. Em relação ao etofemprox, nós avaliamos 18 populações e dessas 18 populações que nós avaliamos, só 5 mostraram suscetibilidade. Foi uma aqui no Amazonas,
uma em Rondônia, uma no Amapá e duas em Roraima. E esses dados que nós encontramos, eles são parecidos com dados, com os poucos trabalhos que já haviam sido realizados no Brasil, que foram de Sucupira 2017 e de Souza 2019, ambos avaliando Anópolis da Arlinge, do município de Cruzeiro do Sul, no Acre. Então, nossos resultados foram bem semelhantes. Em relação à permetrina, essa foi o inseticida que apresentou menos populações resistentes. Nós avaliamos 18 e só 5 apresentaram resistência. E esse é o primeiro dado de resistência à permetrina aqui no Brasil. Então, aqui eu trouxe esse gráfico, que é a representação gráfica desses resultados que eu já apresentei para vocês. E como vocês podem observar, aqui a linhagem LBC-Vive, que foi a linhagem que nós utilizamos como padrão de referência, ela apresentou total suscetibilidade aos 3 inseticidas, o que valida nossos resultados. Aqui, para evidenciar melhor uma visão geral da resistência aos piretroides em Anópolis da Arlinge, na região amazônica brasileira, e eu chamo a atenção para esses dois estados, que é o Amazonas e o Acre, que apresentaram a maioria de suas populações resistentes tanto à deltametrina quanto ao etofenprox. Então, esse era o mapa que eu mostrei para vocês no início da apresentação, onde vocês podem ver que praticamente não existiam registros da suscetibilidade dos anofelinos brasileiros aos piretroides, e esse é o mapa atual, onde a gente pode observar que a resistência aos piretroides dos anofelinos brasileiros não é que ela não existia, que não existiam estudos demonstrando essa resistência. Em relação aos testes de intensidade, todas as populações demonstraram uma intensidade de baixa resistência, com exceção da população de bacelos, que apresentou uma mortalidade inferior a 90%, tanto para deltametrina quanto para o etofenprox. E eu repito que nós não realizamos avaliação com 10 vezes a concentração discriminatória, devido a um número insuficiente de fêmeas. Então, nós só podemos classificar a população de bacelos com intensidade moderada, a deltametrina e ao etofenprox. Em relação aos resultados sobre a ocorrência de mutação KDR, nós não identificamos a clássica mutação KDR nas populações avaliadas e nossos resultados se assemelharam aos trabalhos de Sucupira 2017, Figueira 2022 e Loureiro e Colaboradores 2023. O que a gente pôde concluir com base nos resultados do meu trabalho? Que a resistência a piretroides em Anópolis da Arlinge, no Brasil, já está presente e bem estabelecida em diversas localidades da região amazônica, o que reflete um risco significativo às estratégias de controle químico, e que evidencia a necessidade urgente do estabelecimento de um programa de resistência para anofelinos no Brasil. Nossos resultados foram publicados no início desse ano no Malaria Journal, está disponível, e nós também reproduzimos uma cartilha com informações sobre coleta, transporte e realização desses bioensaios, e um vídeo que está disponível no YouTube e que pode ser acessado por vocês, caso queiram se aprofundar um pouco mais. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Foi uma apresentação rápida, pela questão de português, que acho que não seria interessante me alongar tanto, mas eu estou aberta para perguntas e muito obrigada. Muchas gracias, doctora Morín. Muy interesante. Quisiera pedirle si es que nos puede presentar nuevamente el código QR del material que han producido para
Sí, los colegas que se encuentran en la charla y quieran pues tomar una captura de pantalla o puedan ingresar al link y de esta forma pues aprovechar este material que está disponible. Eh, es un trabajo bastante arduo el que ha realizado la doctora y bueno, en relación a la región, pues la resistencia a los piretroides se sigue ampliando tanto para las especies de Aedes como para las especies de Anófeles y pues justamente los seminarios que estamos presentando cada mes y quieren eso, ¿no? Presentar a la comunidad científica de la región los avances y los logros que se está teniendo en la resistencia a los insecticidas. Tenemos una pregunta en el chat. Paul nos dice que el QR no funciona, el QR que está proyectado. pede para ele me mandar um e-mail que eu posso mandar Ok. novamente o link para acesso. Perfecto. Entonces vamos a pedir a la doctora que nos envíe por el correo el acceso y los vamos a compartir. En el chat les he colocado el link de nuestra página web de WIN, donde van a encontrar las grabaciones de las charlas anteriores, los trabajos que se realizan en la red y vamos a colocar en este link, en esta página web, vamos a colocar هدفون تو عینک آفتابی و eh, vamos a colocar el QR que cuando nos envíe la doctora Amorín. No sé si tiene alguien alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, doctora, no sé si lo presentó. ¿Cuál fue cuántos mosquitos, cuántos anófeles colectaron en el campo para poder obtener una F1? Sé que este es un logro grande, el poder tener una colonia de Darlingi, que es bastante complicado, ¿no? El poder mantener la colonia en laboratorio. No sé si nos puede contar un poquito el número de mosquitos, cuántas noches este fue con ser humano, cómo Uhum. fue la colecta. Então, o número de noites de coleta variou com base na densidade dos vetores que a gente observou já no início da coleta, mas foi no mínimo 3 dias por localidade. E em algumas localidades, nós precisamos voltar por diversas vezes, porque a densidade era muito baixa, então foram necessários mais coletas. A outra pergunta, quantas fêmeas minimamente para conseguir a obtenção da geração F1? É no mínimo 150, porque a mortalidade é alta, mas esse número também variava de acordo com a distância até o nosso laboratório. Tem algumas localidades que são 30 horas de barco para você chegar e depois pegar avião. Então, nessas localidades precisava de um número bem maior de fêmeas, porque a mortalidade seria alta durante o transporte. No caso de localidades em que era mais fácil só pegar o avião, então 150 fêmeas era o suficiente. Mas era necessário um esforço amostral muito grande para conseguir eh, obter a nova geração. Gracias, doctora. Sí, el trabajo de campo para la colecta de anófeles es un poco más complicado, más arduo por las horas de actividad que presentan estos insectos. Tenemos una pregunta en el chat. Paul Quinatoa pregunta, ¿por qué se observan diferencias en los resultados de la resistencia entre la permetrina y la deltametrina si los dos insecticidas pertenecen al grupo de los piretroides? Buena Os pregunta, Paul. três, uhum. Os três inseticidas, na verdade, são piretroides: deltametrina, etofenprox e permetrina. Só que a estrutura química desses três inseticidas ela é diferente. Etofenprox é um pseudopiretroide, deltametrina é um piretroide tipo 1 e permetrina um piretroide tipo 2. Além disso, os inseticidas eles têm, além do ingrediente ativo, outros adjuvantes que aumentam esse potencial do inseticida. Então, por essa razão que há diferença. E também devido ao uso desses inseticidas. Etofenprox
foi um inseticida muito utilizado no Brasil desde 2014 para borrifação residual intradomiciliar. Deltametrina, muito utilizado para mosquiteiros impregnados. E permetrina também usado para impregnação de mosquiteiros. Só que permetrina foi menos utilizado no Brasil que deltametrina. Ok, doctora, gracias. Un poquito difícil de comprender cómo puede presentarse esta variación siendo el mismo grupo químico, ¿no? Pero bueno, es la evidencia científica que nos permite tomar decisiones en el campo, ¿no? Excelente. No sé Uhum. si alguien tiene alguna otra pregunta, puede abrir su micrófono o escribir su pregunta en el chat. Perfecto, tenemos una pregunta de la doctora Mariana Manteca de Buenos Aires, Argentina. Dice, felicitaciones a la doctora Morín. Tiene dos preguntas. ¿Cuántas personas fueron parte de este estudio para poder realizarlo, especialmente en el campo y luego en laboratorio, incluyendo los técnicos, investigadores y personal de campo? Y la segunda pregunta, luego de los resultados, ¿hubo algún cambio en el programa de control de Brasil? ¿Hay algún otro insecticida alternativo? Escuchamos, doctora Morim. Repete, repete, por favor. Kézia, só um Hum. pouquinho, tu pode parar de compartilhar para ver você Ok, Ah, sim. falando? Só um gracias, instante. gracias, Bento. Eu achei que eu estivesse aparecendo. Ok. Foi? Gracias, Bento, gracias. Você pode repetir as perguntas, por favor? Ok, la primera pregunta es, ¿cuántas personas fueron parte del estudio? ¿Cuántos investigadores estuvieron en el campo? ¿Cuántos en ¿Quieren que lo laboratorio? explique? Por ahí es más sencillo. Gracias, gracias. Pensé que era más Agora é melhor. ordenado, pero por ahí es más sencillo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Kesia. Un gusto y Olá. felicitaciones, eventos también. Mi pregunta es un trabajo muy grande, implica entrada a la Amazonia, implica envío de muestras, bueno, todo lo que fuiste contando, explicando. ¿Cuántas personas involucraron este trabajo desde el principio, más o menos, aproximadamente? Debido a que uno cuando quiere replicar este tipo de estudio, no solo son investigadores, sino hay muchas personas involucradas para este tipo de trabajo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta se vincula, relacionada con cuando uno logra tener resultados de esta importancia y se lo presenta al Ministerio de Salud o lo presenta a los programas de control, bueno, si ustedes lograron o qué sucedió luego de estos resultados. ¿Qué está sucediendo hoy con el control de anófeles en la Amazonia? Gracias. Ok, obrigada pela pergunta. Então, respondendo à primeira, são necessárias muitas pessoas. Antes de dar início às coletas, nós primeiro realizamos uma capacitação dessas pessoas. Nós fizemos um workshop presencial com a presença de pelo menos 2 representantes do serviço de saúde de cada um desses estados. Então, essas pessoas foram treinadas, elas já, na verdade, elas já tinham familiaridade com esse tipo de trabalho, mas nós qualificamos essas pessoas e em cada município, essas 2 pessoas que nós treinamos estiveram presentes e outras pessoas essas pessoas que foram qualificadas também qualificaram. Eu estive presente em todas as coletas e contei com o apoio dessas pessoas. Era para eu ter colocado a apresentação e eu acabei tirando, porque tem a foto com as equipes com quem eu trabalhei. Então, essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta, quais foram os resultados, né, práticos desse trabalho? Então, como eu falei, até esse ano, os piretroides eram os únicos inseticidas utilizados para o controle dos vetores da malária no Brasil. E com base nos nossos resultados, em julho desse ano, o Ministério da Saúde tirou o etofenprox e adotou o Fludora Fusion como inseticida para borrifação residual intradomiciliar. Conseguiu entender? Ou eu falei muito rápido? Intradomiciliario, al final, intradomiciliario. Isso, BRI. O BRI, que eu não sei como que se fala em espanhol. IRS. Foi trocado em inseticida Sí, cambió otro o poco. etofenprox. Ok, sí, entendí. Gracias. Nada.
Gracias, doctora Marín. Gracias, Mariana. La doctora González, Nisa González de Paraguay, nos pregunta, ¿cuántas ovitrampas recomienda dejar por localidad para obtener un número adecuado de mosquitos de... Então, Anófeles não é igual a Aedes. Então, os ovos, eles não são resistentes à dissecação. Então, não dá para instalar ovo trampa Ujú. e coletar ovos. Tem que ser uma coleta com atração humana ou armadilha, mas o mosquito tem que estar vivo para você obter esses ovos em laboratório e aí imediatamente proceder com a criação, mas não é igual a Aedes. Você não consegue instalar ovitrampas para obter ovos. Perfecto. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Andrés. ¿Cómo están, estimados? Yo tengo una pregunta más relacionada con cómo manejan los piretroides, entiendo, en Brasil. O sea, ¿cómo la adquiere la población? ¿Va a un local? ¿Tiene cierta restricción por parte del ministerio? ¿Cómo adquieren el producto allá? Porque esa es bastante la problemática, porque si está libremente acceso a la población, pues van a aplicar antitécnicamente. Entonces mi pregunta, ¿cómo obtienen el piretroide allá en Brasil? ¿Cómo es el método? Se você puder repetir mais devagar, eu não entendo espanhol, então tem que ser despacito. Você poderia repetir a pergunta, por favor, ou doutor Andrés, Diego? si puedes, Diego, entendí, la pregunta es, bueno, primero presentarles, tenemos un grupo de Ecuador que se está uniendo a nuestra comunidad y pues Andrés es justamente parte de este grupo que está iniciando con el tema de la vigilancia. Andrés pregunta cómo se obtiene, cómo es el manejo de los piretroides, si es que es de venta libre o si es que únicamente lo maneja el Ministerio de Salud, ya que Andrés pues se cuestiona esto que si es que es de venta libre y cualquier persona lo usa, pues va a haber un uso indiscriminado que aumentaría la resistencia, ¿no? Por ahí iba la pregunta, Andrés, ¿estoy bien? Então, os inseticidas são comprados e distribuídos pelo Ministério da Saúde, Ujú. mas nos mercados nós temos aqueles inseticidas utilizados para uso doméstico que são vendidos livremente, o que aumenta, né, essa carga aumenta a seleção de resistência. Ujú. Não sei se eu consegui explicar. Sí, Andrés escribe en el chat y nos pregunta si cómo se compran, cómo se consiguen los insecticidas en Brasil, cómo se adquieren los eu, piretroides. eu posso ajudar um pouquinho nisso, porque estou mais familiarizado com isso. Na realidade, nós temos a compra direta pelo Ministério da Saúde para utilizar, para distribuir para os municípios, para fazer o rocio, né, a borrifação intradomiciliar. Né? Mas nós temos as empresas, né, que fazem o controle de vetores particular, né, que usam principalmente em condomínios, que também têm acesso a esses produtos, né? Podem comprar e podem utilizar, e aí a gente não tem muito controle disso. Além do uso do doméstico, daqueles inseticidas que são comprados em prateleira, que a maioria deles são piretroides. Né? Isso você usa sem controle, né? Basta ter uma densidade de vetor, você compra lá no mercado e utiliza. Então você tem uma pressão muito grande com esses piretroides, né? Não só o adquirido pelo Ministério da Saúde. Gracias, Bento. Sí, efectivamente, igual que pasa en el Ecuador, existe una compra centralizada justamente para evitar este uso indiscriminado del insecticida, ¿no? Diego Cushikondo tiene levantada la mano, te escuchamos. Buenas tardes con todos. Tengo una consulta. Mi consulta es, ¿qué tan fácil es traducido la investigación a política pública? Las recomendaciones que se obtienen de las investigaciones se traducen a política pública y qué tan sostenible también se maneja. Y la otra pregunta está por cómo inician una investigación
de pronto con proyectos pilotos en comunidades, yo que sé, de mayor problema, o cómo se enfoca? Gracias, Diego. Diego pregunta, Uhum. ¿cómo, cómo se refleja en la política pública los resultados de la investigación y con qué criterios se inician los proyectos de investigación? ¿Están dirigidos a una población específica? ¿En base a qué se toma esta decisión? Então, nós temos uma boa comunicação com o Ministério da Saúde, como eu já falei, a partir dos nossos resultados, foi trocado o inseticida que era utilizado desde 2014 para a borrifação residual intradomiciliar. E fazer esse tipo de trabalho é caro, não é simples, e a gente conseguiu porque tínhamos o apoio da Fundação Bill e Melinda Gates, do CNPq e do Ministério da Saúde do Brasil. As regiões que nós avaliamos foram selecionadas as regiões não, os municípios que nós selecionamos foram com base na incidência de malária. Então, a gente selecionou aqueles municípios com maior incidência de malária e que também tinha uma questão logística, né? Que era mais fácil para a gente conseguir trabalhar. Eu não sei se respondi a pergunta. Sí, É, isso é bem interessante, né? Diego já vem acompanhando a gente há muito tempo, né? Não é uma coisa simples. A gente vem fazendo monitoramento de resistência de Aedes há muitos anos, né? O Diego já esteve aqui, já acompanhou e tal, até a gente conseguir, né, chegar no Ministério e fazer com que isso seja uma recomendação não foi uma tarefa simples, né? Hoje, o nosso laboratório é uma referência para o Ministério. Por isso, é muito mais fácil a gente tornar nossas pesquisas, o nosso resultado recomendável pelo Ministério. Então, não é qualquer um que tem um resultado e o Ministério vai usar para fazer uma ação. A gente faz porque a gente é um laboratório colaborador, né, tanto do Ministério quanto da OMS, da OPAS. Por isso, a gente tem esse acesso, né, para levar os resultados e que torna esses resultados uma medida de ação para o Ministério. Mas não é tarefa simples. ujú. Así es, una tarea muy complicada. Gracias, Bento. Gracias. Una última pregunta por cumplir con nuestros cronogramas. Paul nos pregunta si se observa resistencia a algunos piretroides y susceptibilidad a otros. ¿Es posible que esté presente un único mecanismo de resistencia? Então, eu não posso responder com precisão, porque as Ujú, análises dos mecanismos de resistência ainda estão sendo realizadas, que agora por Aline, que é uma ujú, pesquisadora do nosso laboratório também, que vai ser o produto do doutorado dela. ujú, Mas, assim, a Anopheles darlige, ele já foi, inclusive na Colômbia, o principal mecanismo de resistência é a resistência metabólica. Aqui no Brasil, uma pesquisadora, em colaboração com o nosso laboratório, avaliou Barcelos, que foi a nossa população que apresentou maior resistência, maior intensidade de resistência, e observou que quando essa população era exposta ao PBO, a suscetibilidade dessa resistência era 100% dessa população era 100% restaurada. Então, é possível que esteja envolvido o mecanismo de resistência metabólica. Mas eu não fiz esses testes, então não posso afirmar com precisão. perfecto. Muchas gracias. Bueno, creo que estamos sobre el tiempo. Nuevamente les puse el link de nuestra página web en el chat de la reunión. Les invitamos a que lo visiten. Ahí va a estar también esta charla la siguiente semana ya colgada en la página web y me comprometo con Kesia a enviarles el acceso al material que nos presentó y va a estar en la página web. También en la página web pues vamos a estar anunciando nuestras próximas charlas. La próxima charla, un pequeño adelanto, vamos a tener una intervención sobre la resistencia entre atominos. Y la siguiente, tenemos el compromiso de Argentina de presentarnos sus estudios y sus avances en resistencia de Aedes aegypti. Así es que
se nos vienen unas buenas sesiones para las siguientes charlas. Gracias, doctora Kesia, por su participación. Gracias a todos los presentes, gracias a los colegas que están permanentemente conectados. Gracias, Bento, Mariana, por participar. Miriam y pues a todos los que les he visto por aquí. Es un gusto siempre poder interactuar con todos ustedes y estamos viéndonos en unos 20 días aproximadamente. Hasta la próxima, compañeros. Gracias a todos. Saludos. Una buena tarde. Gracias, buenas tardes. Gracias.